a nossa sabatina, a nossa entrevista, e hoje o nosso convidado aí é do sul do Brasil, hoje trio aqui do sul, é isso? Eu aqui de Floripa, o Ulisses Santos de Porto Alegre, e o camarada aí do PCdoB também de Porto Alegre, então Moreno Brasil Bairros, candidato a vereador pelo PCdoB de Porto Alegre, ele é turismólogo e candidato aí, portanto, pelo Partido Comunista do Brasil, da capital gaúcha, Porto Alegre, portanto, Rio Grande do Sul, é o nosso convidado de hoje para dar sequência a esta série que começou na segunda-feira, e começou aqui pelo Sul, com a candidata pelo PT, candidata a vereadora pelo PT em Florianópolis, a Helenira Vilela. E hoje, dando sequência a essa série de entrevistas, vamos falar então com o Moreno Brasil Barrios. Bom, candidato, camarada, né? Vamos falar camarada porque somos camaradas, né? Por favor. Eu queria que você se apresentasse, quem é o Moreno Brasil, uma rápida apresentação, quem é o candidato, para começarmos aqui a aquecer o nosso debate. Bueno, primeiramente, então, boa noite a todas, todos e todas que nos escutam, né? Ao Ulisses, ao Valdo, toda a audiência aí dos canais, né? Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Sempre importante a gente dar visibilidade, né, a candidaturas populares, a candidaturas progressistas e de esquerda em tempos de tanta desinformação. Então, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Moreno Brasil, sou morador aqui de Porto Alegre, aqui do bairro Cidade Baixa, né? Como o Valdo falou, eu sou formado em turismo, então sou turismólogo, né? Atuo também muito na área da cultura, sou ritmista em bloco de carnaval aqui de Porto Alegre. Fui conselheiro estadual de cultura aqui de 2018 a 2020, né? E trabalho também muito com ações e associações comunitárias aqui na periferia de Porto Alegre Central, porque o centro de Porto Alegre também possui uma área que está, né, digamos, à margem da política pública e da participação do Estado, da atenção do Estado, né, desse trabalho. Eu tenho, então, como formação turismo, trabalhei muito tempo na área de captação de recursos, né, dentro de governos, como foi o governo Tarso, dentro da Secretaria Estadual de Turismo, e lá, então, após isso, eu acabei me especializando em gestão pública e captação de recursos e gestão de projetos. Então, eu tenho essa trajetória, né, acabei depois prestando consultoria em municípios como Caçapava do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, e eu tenho essa trajetória também muito da área da cultura e defesa das políticas culturais. E esse ano é um ano que eu considero extremamente importante na disputa municipal, né? O que implica nessa decisão também de concorrer, né, a candidato a vereador, sendo essa minha primeira eleição, até já adianto, é a minha primeira eleição, e eu acho muito importante que nessa eleição, não sei se foi só em Porto Alegre ou tantos outros municípios, a quantidade de vereadores e vereadoras, né, candidatos e candidatas. E esse aumento também, eu acho que é um movimento, pelo menos em Porto Alegre, que eu identifico das pessoas querendo se reaproximar da política, né? Querendo fazer o debate da política, ocupar esses espaços. Então, é para isso que a gente está propondo essa candidatura, né? Para ser um mandato popular, mas também para disputar esse espaço de construção da cidade, que hoje, aqui em Porto Alegre, ele está muito centrado na direita e numa direita que não dialoga, ou se encastelou dentro da Câmara de Vereadores. Então, eu acho muito importante, né, esse debate de cidade, porque é no município que a gente consegue, às vezes, falar do dia a dia da política, né, do dia a dia do que influencia na política da cidade. Então, esse é o Moreno, né, candidato a vereador em Porto Alegre, neste ano 2020. E também a gente tem um projeto, junto a Manuela e o Rosseto, que é um projeto de retomada da cidade, com respeito, responsabilidade, solidariedade, como diz a Manuela, a cidade da esperança, mas a cidade da esperança que não fique só no sentimento, mas que seja sentida na prática, né, no dia a dia. Então, acho que é muito importante para a cidade de Porto Alegre,
para todo o Brasil essa atenção ao povo que vai votar e também aos candidatos que estão se colocando ao pleito, né? Vou fazer uma pergunta. Muito bem. Então, este é o nosso convidado de hoje, do PCdoB, candidato a vereador pelo PCdoB. Ele é de Porto Alegre, portanto, o nosso convidado Moreno Brasil Barrios. E, bom, passando já rapidamente a bola para o nosso camarada Ulisses Santos, que é o nosso cronista convidado, e para você já começar passando já a palavra aí já que são conterrâneos, Ulisses, então, nada melhor do que você começar a sabatina por aí. Então, vamos lá. Boa noite, Moreno. Boa noite, Valdo. Tudo bem? Moreno, me diz uma coisa. Que tipo de dificuldade que tipo de dificuldade é esperada numa eleição tão atípica como vai ser essa, uma vez que a gente está num cenário de pandemia, em que o contato é cada vez mais menos possível, né? Vamos dizer assim. Esse é um desafio que é muito, que está muito presente, né? Ainda mais, digamos assim, em partidos de esquerda tem uma tradição de fazer um corpo a corpo muito forte, né? Então, nesse sentido, eu acho que realmente para nós é uma novidade. É minha primeira candidatura, mas sempre participei ativamente, né, da militância dentro da cidade de Porto Alegre. Então, eu avalio que é uma eleição que, além de ser curta, como tem sido as últimas eleições, ela vai ter um caráter também muito como se fosse uma eleição de conselho tutelar, sabe? Eu acho que vai ser uma eleição que também a gente vai ter uma grande abstenção, um grande número de abstenção, justamente pela pandemia. Tem pessoas que vão querer não votar justamente para não sair de casa, porque tem normas aí que talvez não estejam muito seguras, mas eu acho que vai ter um grande número de abstenção. Então, eu acho que é uma eleição, quando eu digo para vereador, no caso, né, é uma eleição de tu conseguir amarrar muito o voto, né, os teus apoiadores e apoiadoras. Mas para a majoritária, eu acho que é uma campanha que tem que chegar nas pessoas, de fato, fisicamente, né, não só virtualmente, mas com todo o cuidado necessário. Né? Então, tem que seguir os protocolos, temos que utilizar EPIs o tempo inteiro, mas é uma eleição muito diferenciada mesmo, e a gente acha que só vai poder avaliar exatamente como foi ela, né, após o fim do pleito. Mas eu confesso que é uma novidade, e como eu falei, nós da esquerda temos mais essa tradição do corpo a corpo. E nesse é um momento que a gente vai ter que utilizar muito as redes. A Manuela, uma candidata que a gente sabe que é uma figura pública, né, que utiliza muito bem as redes, mas também eu me preocupo na questão da pandemia, Ulisses. Justamente um outro dado que vocês trouxeram no início, né, é que o desemprego vai explodir em 2021. Então, o desemprego aliado a uma pandemia, eu confesso que eu tenho muita preocupação de como vai ser a campanha, né, do ponto de vista de compra de votos mesmo. Essa é uma situação que preocupa e é uma situação que pode vir a mudar muito o cenário político, assim, da cidade, né? Eu pensando em questão proporcional para vereador mesmo. A partir de 2002... Muito bem. Este é o nosso convidado de hoje, o candidato a vereador por Porto Alegre, e o nosso convidado aí desta quinta-feira. E lembrando que você pode também interagir aqui pelo nosso chat, você pode participar também, e você pode, tanto aqui na TVC como também na TVJC, você pode interagir por aqui, também aí mandando o seu alô. Então já queria aproveitar, só para não deixar aqui a nossa comunidade sem um contato, já mandando um abraço, nominando aqui a nossa comunidade nos dois chats. Já por aqui a Mirtes Cohen, ela diz boa noite. O Fernando Gregório também já está por aqui. Ele pede like para os dois canais também. O Jonas Carreira, o nosso camarada que passou ontem, né, trazendo também um candidato a vereador lá de Valparaíso. Ontem foi o dia do Jonas Carreira, hoje Ulisses Santos.
Então, um abraço aí para o Jonas Carreira também por aqui, o VK, outro ativista digital, Never também está por aqui, Eneida Brasil, aquele abraço, e também ainda temos aqui outros camaradas chegando agora, estamos apenas começando a nossa live desta quinta-feira, com o nosso convidado entrevistado, portanto, de Porto Alegre, ele é do Partido Comunista do Brasil, o Moreno Brasil Barrios. Bom, eu queria agora passar exatamente para a parte propositiva, o Moreno, sobre propostas, né? O que você pretende, caso eleito, né? E oxalá tomara que seja um dos eleitos, né? Os nossos candidatos aqui progressistas, de esquerda, com certeza todos têm que conseguir aí essa eleição para fortalecermos aqui a esquerda como um todo no Brasil. Então, você, caso eleito, o que você pretende, vamos colocar um resumo, talvez você tenha muitos projetos, mas os principais que você pretende implantar já logo de início aí na sua gestão. Posso me dar uma pergunta? Por favor. Vai lá. Olha só, tu acompanha, tu deve saber tão bem quanto eu, que de 2004 para cá, Porto Alegre foi administrada por partidos de centro e direita, né? A saber, PMDB, PSDB e agora PSDB de novo. A pergunta que eu te faço é, de lá para cá, e antes disso foram 4 gestões consecutivas do PT, com muitas políticas de cultura afirmativas, né? De lá para cá, né? Exato, claro. De lá para cá, tu teve uma diminuição, uma redução, quase um desaparecimento dessas políticas. O que tu pretende fazer nesse cenário, no cenário da cultura especificamente, né? A partir desse cenário que tu tem essas políticas afirmativas, políticas de cultura praticamente desaparecendo. Então, ótimo, e é bom também ter um plano de legislatura que esteja alinhado com o executivo. E eu fico muito feliz de poder já dizer 2 coisas que eu acho que são extremamente importantes. Uma delas é a Manuela se compromete, né, com essa questão de respeitar o orçamento para a cultura, porque hoje no município a gente teve realmente uma redução do orçamento da cultura, e nos últimos anos a gente não teve só uma redução do orçamento, como uma redução da execução. E o que isso implicou em Porto Alegre? Implicou em nossos teatros fechados, implicou em falta de editais dos fundos que eram referência por modelo para o Brasil, né? Fundos como o Funproarte, que tinha toda uma sistemática também focada na produção, não só na circulação. Então, a gente tem, é perceptível no dia a dia na cidade, caminhando pela cidade, o que esses cortes na área da cultura levaram, né? Então, é uma questão não só invisível, mas totalmente visível aos olhos da cidade, o que significou esses cortes na área da cultura. Então, assim, primeiro, né, eu entendo que dentro da Câmara de Vereadores, a primeira coisa é retomar e ampliar a organização de assembleias plenárias, audiências públicas, não só no ambiente da Câmara de Vereadores, né? Não só no ambiente da Câmara, não só naquele prédio que está ali, mas sim espalhados pela cidade. Eu acho que não ser uma prática apenas de um vereador, mas da casa de fazer então essa disputa eu vou levar lá para dentro, que eu acho que são importantes para que a gente consiga ouvir de fato a população, né? Até hoje, numa cidade como Porto Alegre, que tem uma tarifa tão alta, a pessoa não vai escolher 9,40 ou 1 quilo de arroz ou uma audiência pública na Câmara. Então, acho que essa questão de reabrir a Casa do Povo, que em Porto Alegre ficou muito prejudicada nos últimos anos, ao meu ver, assim, é importantíssimo. E eu acho que, assim, como um vereador que acredita que a Manuela vai ser eleita, e ojalá tenhamos uma grande bancada aí da progressista, eu acredito que é importante, então, dar suporte, né, para o executivo, porque eu tenho, então, uma proposta que seria criar uma legislação que fomentasse e organizasse, não só simplificasse, mas criasse um arcabouço legal do município de Porto Alegre, que desse tranquilidade ao executivo para executar parcerias público-comunitárias.
né? Manuela tem falado muito disso, mas eu acredito, então, que esse tipo de legislação é necessária, por mais que a gente tenha legislações federais, como a 13019, né, que é o marco das sessões, marco regulatório das organizações de sociedade civil, mas a gente também tem outras formas de parceria público-comunitárias ou parcerias entre o Estado e a sociedade civil, como Cultura Viva, que tem outro paradigma e outra forma, então, de burocracia, digamos assim, né? Então, eu pretendo, primeira questão, é implantar esse tipo de projeto lá na Câmara, né, com apoio de toda a sociedade, na construção dele, de todos os técnicos também do Executivo Municipal, né, porque eu acredito que a política ela se faz conversando com as pessoas, diferente do que a última gestão fez, de encerrar o debate junto aos conselhos, não debater nem com a comunidade escolar quando vai se pensar em reabertura de escola. Então, esse é um ponto que eu acho que é bem importante. Esse arcabouço legal que dê tranquilidade para Porto Alegre poder executar essa política. E eu acho que essa política de parcerias público-comunitárias, né, ela vai desde a cedência de um terreno baldio da prefeitura, né, para que tenha uma horta comunitária, onde a prefeitura vai poder ceder horas máquinas, por exemplo, né, como também a recuperação de 14 mil imóveis da prefeitura que estão completamente abandonados e ociosos para resolver passivos da cidade como habitacional, mas não só esse, como também espaços de geração de emprego e renda. E isso está linkando com aquela manchete de vocês, né? A questão do desemprego. Então, esse é um projeto que eu acho que é muito importante para poder ter essa segurança na hora de executar as parcerias, né? A outra questão, eu acho que também a gente tem que trabalhar o consumo local. O consumo local, então, a gente poder criar uma matriz, né, tributária de benefícios para quem escolhe consumir a produção local, mas não só os produtos, mas os serviços locais também, né? Então, são esses os dois principais projetos que eu imagino, porque a gente vai precisar reconstruir a cidade, e para mim a resposta está no povo de Porto Alegre. O povo porto-alegrense tem a solução, né, para recuperar a nossa cidade. Então, eu acho que a parceria público-comunitária e um programa de benefícios, conversando de maneira muito responsável com o pessoal da Fazenda, né, de maneira muito responsável também com os conselhos fiscais que existem no município, mas esse tipo de debate eu acho que é interessantíssimo e necessário fazer, ainda mais para um momento que a gente vai vir de pós-pandemia ou uma pandemia intermitente, né, onde abre, fecha, e na cultura a gente vai ter um desafio enorme, e o primeiro desafio que eu acho, tenho certeza, que a Manuela vai ter é realmente ter uma Secretaria de Cultura. Hoje a gente tem um secretário de Cultura que não sei por que está lá, sinceramente. Luciano Labarce é um ativista cultural reconhecidíssimo, tem um trabalho maravilhoso, mas hoje, infelizmente, ele não existe como secretário do ponto de vista de que nada passa pela Secretaria de Cultura. Então, ele tem uma Secretaria de Cultura completamente esvaziada do ponto de vista da gestão da política cultural. A gestão da política cultural, Ulisses e Valdo, ela passa pelo escritório de eventos, ela passa pela Secretaria da Fazenda, ela passa pela Guarda Municipal, mas ela não passa pela Secretaria Municipal de Cultura. Meu Deus. Então, a primeira coisa que eu acho que assim, é dar altivez para a Secretaria Municipal de Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura perdeu, inclusive, no seu organograma, a própria usina do gasômetro. Sim, eu ia comentar isso. Eu ia fazer essa pergunta justamente. Eu ia pegar duas questões que eu acho fundamentais para quem conhece a cidade e quem conhece a história da cidade das 4 gestões da administração popular. Já passo a palavra para você, Ulisses, só dar sequência aqui. Então, estamos hoje conversando aqui com o nosso camarada aí de Porto Alegre. Ele é candidato a vereador pelo PCdoB, é o Partido Comunista do Brasil, e, portanto, é o Moreno Brasil Barrios. Vamos rapidamente pedir também para você que está chegando agora, não está inscrito aqui nos canais, faça a inscrição, acione o sininho do lado para ser notificado, dê o like, dê o positivo, e também, na medida do possível, colabore com os canais. Aqui você pode ajudar com a quantia que você quiser
para dar aquela força financeira também para tanto a TVC Jornalismo, como também a TV Jovens Cronistas. Bom, Ulisses, agora vamos partir então para a parte final, né? Vamos para o final já da nossa entrevista, e pode fazer a sua pergunta, a sua última pergunta. Tá bom. Olha só, Moreno, recapitulando, tá? Todo mundo lembra, quem faz um rápido retrospecto de Porto Alegre, lembra das 4 administrações do PT à frente da prefeitura, em sequência, e também a questão do próprio, além do orçamento participativo, a questão do próprio Fórum Social Mundial, né? Que foi referência para o mundo inteiro. Uma pergunta que eu te faço é a seguinte, em cima disso, o que tu pensa, que tipo de atribuição tu pensa em projeto, por exemplo, para a usina do gasômetro, que está hoje fechada já faz algum tempo, e mais, uma coisa muito importante, eu notei que no teu cenário atrás tem um estandarte, e tu comentou que tu faz parte do bloco de carnaval. Como é que tu pensa o carnaval de Porto Alegre, que esse ano praticamente, ou melhor, inexistiu? O que tu pensa em fazer? Alguma proposta que tu tenha sobre o carnaval de Porto Alegre, não? Então, eu vou começar pelo Carnaval de Porto Alegre, porque a primeira questão que é básica para mim é assim, a prefeitura, ela privatizou os eventos da cidade, inclusive o Carnaval. Ou seja, quem tem gerência sobre o Carnaval é uma produtora, entendeu? Então, isso é abrir mão completamente da cultura da cidade, dialogar com a cultura da cidade, que dá sentido à nossa cidade. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito preocupante, né? Quando tu abre mão. Mas sobre o carnaval da cidade, eu tenho visto muito, debatido muito com o povo do carnaval, do carnaval espetáculo, digamos assim, né? Das escolas de samba, da preocupação deles de recuperação do Porto Seco, mas que também não só recupere o Porto Seco, mas que se dê utilização pelos 12 anos. E isso também é uma defesa, 12 anos, pelos 12 meses, desculpa. Mas isso também é uma defesa do próprio Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculo em Diversão, sobre essa parceria que esse tipo de entidades elas podem construir para que se dê conta de um equipamento da cidade que seja recuperado de fato e que não fique jogado, né? Não fique abandonado. A outra questão, eu acho que realmente Porto Alegre pensar como São Paulo fez. Hoje São Paulo tem um carnaval de rua maior do que da Bahia. Quando é que a gente foi pensar isso? Então, como diz a Manuela, é porque ele gosta, porque paulista gosta de festa, não é porque paulista gosta de dinheiro. E carnaval, ela tem que ser vista não só do ponto de vista ela tem que ter, primeiro, tem que se respeitar o carnaval. O carnaval tem seus direitos, quem não pode com ele não se mexe, já dizia a música. Então, assim, primeira coisa é respeitar o carnaval, quanto cultura popular, quanto movimento popular, quanto identidade da cidade, né? Quem sabe aqui conhece a cidade de Porto Alegre, né? A Rua do Perdão, onde tinha aqui na região da Cidade Baixa, tinha um carnaval de rua maravilhoso. Então, esse é um ponto muito importante. E a prefeitura da cidade, além de compreender isso, ela também tem que entender que carnaval ela pode ter, ele pode gerar desenvolvimento econômico dentro da cidade, né? Então, primeiro, eu acho que assim, a gente tem que organizar, né, essa questão de um carnaval, e ele tem que ser dialogado. Eu digo assim, eu participei dos debates ano passado, e eu fiquei impressionado quando a Brigada Militar pensou melhor do que o secretário municipal de cultura, o adjunto, a forma como se pensar o carnaval, se conceber o carnaval, do ponto de vista da festa, do encontro, mas também do ponto de vista do desenvolvimento da cidade, né? Enquanto uns queriam acabar ali, a própria brigada sugeria, não, tem que ter um espaço de dispersão. Então, minhas propostas para o carnaval, primeiro, né, debater e formalizar uma reestruturação do Porto Seco com a comunidade local, as escolas de samba e também trazendo sindicatos de profissionais desta área, para que a gente possa também ser um espaço que se utilize os 12 meses, e a prefeitura entender o carnaval como também um produto na nossa cidade, do ponto de vista que ele também está ligado à identidade da nossa cidade. Então, acho que se entender dessa forma, o carnaval ele já fica com outra valorização dentro da nossa cidade. E eu acho que para a usina do gasômetro, o que ela precisa é retomar para a Secretaria Municipal de Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura ela tem que ser refundada, vou usar esse termo que eu acho que é a melhor forma de reorganizar, repensar o organograma dela, né?
mas ela tem que ser um espaço como qualquer outro que a gente viaja e acha bonito, ainda mais na beira de um rio, de um lago, né? Como é aqui. Então, ela precisa ser ocupada e reestruturada a sua forma de curadoria, digamos assim, de uma maneira popular e de uma maneira também participativa. Então, eu acho que certos equipamentos culturais da cidade, além de ter aquela gestão administrativa da secretaria e as questões também de orientação do governo, porque vamos ter planos, né, e projetos para a cidade, mas eu acho que também eu acho que todos os equipamentos culturais eles poderiam ter um comitê gestor participativo, popular, de certa forma, até para trabalhar a questão de curadoria, para a gente poder ter essa questão de representatividade e diversidade que tu estava falando antes, né, Ulisses? Mas como também eu acredito muito na inteligência coletiva, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo para tu retomar qualquer lugar, para ele ter sentido para os seus vizinhos, né? Para ele fazer sentido para os vizinhos e vizinhas, e a partir daí a gente conseguir também fortalecer também uma consciência e formação de plateia dentro da cidade de Porto Alegre. Muito bem. Este é o nosso convidado, Moreno Brasil Barrios, candidato a vereador em Porto Alegre, pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e quero agradecer aí a presença do Moreno, mas antes, Moreno, antes de encerrarmos aqui a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho, bem resumido, rapidamente, sobre a campanha aí de prefeito e vice, né? A Dobradinha Manuela, o vice do PT, como eles estão aí no dito ranking, como diz os canais burgueses, o ranking, como é que está, como é que eles estão aí? Estão bem? Como é que está a Manuela? Como é que está aí o vice do PT? Ou seja, essa candidatura aí para a prefeitura, quem sabe a retomada aí, a esquerda retomando aí a prefeitura de Porto Alegre. Então fale um pouquinho rapidamente. Bueno, primeiro, né, agradecer mais uma vez o espaço, Ulisses, Valdo, muito obrigado, né, a todo esse pessoal, esse trabalho que vocês fazem aí dos jovens cronistas, é muito importante a gente fortalecer cada vez mais a mídia alternativa, não só alternativa, mas a mídia de esquerda, posicionada, e que não tenha medo de assumir esse papel, até porque eles já assumem esse papel, só não falam, né? A RBS aqui é um exemplo disso, Ulisses, a gente pode falar isso. Então, hoje, a Manuela, ela figura primeiro lugar das eleições, né? Ela está aí com 24 pontos percentuais, enquanto 14 pontos está o segundo colocado, que é o ex-prefeito, né? Porque eu já considero o Marquesan ex, eu tenho certeza que o Marquesan já é ex-prefeito de Porto Alegre. Isso, ele deixou de ser prefeito, acho que uns 2 anos atrás, quando largou tudo de mão, inclusive a administração da saúde e de outras áreas da cidade. Então, eles estão muito bem figurados, né, na campanha, e eu acho que a Manuela e o Rosseto, a Manuela está muito preparada, e o Rosseto é um cara que tem uma bagagem enorme, ele conhece também a cidade de Porto Alegre de uma maneira ímpar. Então, eu acredito que eles estão muito preparados, acredito que a campanha, a pesquisa demonstra essa visão da cidade de que não adianta apostar de novo em quem já governou a cidade. Não é à toa que a Manuela ela está aí contra o ex-vice-prefeito, o atual vice-prefeito, o ex-prefeito e o atual prefeito. Então, né, a gente tem aí essa questão de que a gente não pode repetir caminhos que não deram certo. Então, são candidaturas que se colocam de maneira muito forte, ainda mais num cenário de abandono que Porto Alegre tem. Então, eu acredito que é uma campanha e uma candidatura que consegue despertar mesmo aquele sentimento, não só de esperança, mas de uma alternativa, de que possa existir uma alternativa para a cidade de Porto Alegre. Então, estamos aí, começa amanhã a TV também, né? TV e rádio começa amanhã, é muito importante também. Qual é teu número? 65? Teu 65 número? 013. 65? 013.
013, é fácil, 65, Camarada de PC companheiro. do B, PC do B 65 e o 0, mas o 13 de PT, então a dobradinha de qualquer maneira, né? Exatamente. Mas é isso, eu acredito que é uma candidatura que está com muita potência na cidade também, nas ruas, não só nas pesquisas. E agora com a TV também a gente vai ter outra avaliação, né, de que o pessoal agora se dá conta que a campanha está na rua e que vai acontecer. Ok, muito obrigado mais uma vez, boa sorte, como eu coloco aqui para todos os nossos candidatos, os candidatos da esquerda brasileira que passam por aqui, uma ótima campanha, e esperamos aí já entrevistar você, quem sabe, em 2021, como vereador de Porto Alegre. Então, boa sorte e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado Muito e bem. assim espero. Muito bem, então, dando sequência aqui, Ulisses Santos, candidato aí, bastante também amarrado, bastante comprometido, e